Olá, paz e bem para o teu coração, para a tua vida e para o teu espírito, tá? É algo diferente, um tema diferenciado, não é? A gente, nessa tarde, queremos interagir com você, tá? E fizemos questão de fazer um vídeo, algo para falar com o seu coração. E muito importante nos tempos em que estamos vivendo hoje. E qual é o tema desse vídeo que estamos gravando? Qual é o valor do seu voto? Você já pensou nisso? Ou, além de dizer qual é o valor do seu voto, em que urna você está depositando o seu voto? E de que forma você está votando em outro coração? Diz o termo, assim, um provérbio popular, que quando um coração se preocupa com outro coração, aí acontece o milagre. Veja, se eu quero algo diferente que aconteça na minha vida e dentro do núcleo social, comunitário ou, enfim, municipal da cidade onde eu resido, se eu quero que algo seja diferente, eu preciso me juntar com pessoas que pensam diferente. E o diferente é pensar como eu, não é? Então é hora de você vir conosco para que você possa dizer para nós qual é o valor do seu voto, não é? É isso, Isa? Sim, e é interessante porque muitas vezes você pode estar se questionando, mas o que tem a ver com espiritualidade? O que o Edson trouxe para nós? O Senhor fala para nós através da tua santa palavra que evangelizar é levar as pessoas à verdade. E se essa verdade ela está condizendo com o Senhor, por isso esse questionamento é muito importante. É fato isso, que quando você volta para o manual da vida, chama-se a Constituição do Céu, não é? O que o Criador fala para nós em relação a muitos que têm conceitos de levar a vida de qualquer forma e votar em qualquer um, ou acreditar em qualquer um. Diz Paulo, cheio do Espírito de Deus, lá em Romanos 1,32. Vem dizer Deus, através de Paulo, no seu Santo Espírito, que muitos, apesar de conhecerem o justo decreto, veja, de Deus, decretos de Deus, agem na contramão do que diz o Senhor com a sua divindade. E aí, agindo mal, tem aqueles que não conhecem, dão o seu voto e apoiam aqueles que praticam o mal. Diz o texto que não somente eles erram, mas aqueles que aplaudem, isto é, que apoia aqueles que cometem, erram juntos. Você viu como que é forte neste momento a palavra de Deus no conceito que desse vídeo que estamos falando com você nessa tarde? Qual é o valor do seu voto? Será que você é daquele ou daquela que leva a sua vida? Ah, tanto faz, tanto fez, para mim qualquer um. Então olhe para a sua vida. A sua vida é uma vida de viver de qualquer jeito, não é? Acreditando em qualquer um. Porque muitas pessoas vivem um tempo, às vezes, não é, de opressão e depressão, é isso? Sim, porque nós vivemos em um mundo que espalha as ditas, fake news, que são as mentiras, as notícias falsas, que vêm ludibriar, enganar muitas pessoas, que é como a gente está trazendo, não buscam, não procuram a fundo, muitas vezes, saber da verdade. É por isso que o Senhor está trazendo esse tema para nós compreendermos que o nosso voto, é um aplauso para estes que muitas vezes estão com dupla face, não é mesmo? E entrando nesta linha, nós vemos o quê? Que esses que praticam a maldade, como diz o decreto de Deus, caminham em direção às ideologias. Ideologias que vêm bater de contra o seu conceito de pessoa, tá? E o seu conceito de ser cristão, que muitas vezes você pode não estar percebendo. Esses que são vendidos à maldade, que estão comprando, não é? Ludibriando com palavras dóceis, como dizem provérbio, não é? Mas na verdade carregam um fel dentro de si, mentem para você, dizendo que traz consigo a verdade, mas na verdade escondem as ideologias. Ideologias que destroem famílias, destrói criança, destrói a fé, ofende a conduta, não é? Criando uma divisão entre raça, cor e credo, não é? E outros que se colocam até mesmo, Isa, como santo de pedestais de igreja. Viram pastor, psicólogos, não é? Se tornam cristãos assíduos
a igreja. Nesta hora, fazem qualquer coisa, não é? Para comprar o seu voto. Veja, que de tempo em tempos, não é? E o tempo vai passando e nós vamos vendo notícias que explodem nas mídias sociais e nas mídias abertas. Notícias que nós vemos estampada vindo das casas de leis, seja elas municipais, estaduais e nacional. Notícias que explodem com a ferrugem da corrupção, de escândalos. Você tem visto isso? Sim, e isso é muito interessante porque isso até nos leva a pensar nesses ditos santos, como você falou. Nós votamos muitas vezes porque ele está mostrando essa imagem de verdade, de lealdade, nos mesmos princípios que nós, mas lá na frente você vai ver que foi tudo uma máscara. Mas, graças a Deus, nós temos aqueles, é claro, nas casas de leis, né, os deputados federais, estaduais, senadores que estão ali lutando, né, contra essas ideologias, contra essa corrupção, lutando contra essas ideologias que tentam infiltrar na educação. Então, lutam por uma educação sem partido, uma educação que vai levar os nossos jovens, as nossas crianças, o nosso povo a realmente a inteligência, a sabedoria, lutam a favor do agro, que é a base do nosso país, né? A favor das pessoas do agronegócio, para multiplicar cada vez mais a nossa nação, lutam a favor da família, dos direitos da família, dos nossos direitos pessoais, não é mesmo? Isso é importante porque talvez você não percebe. Mas sabe qual é o foco nacional hoje? O foco, a cadeia de cima para baixo? Vamos dizer assim? O que acontece? Hoje, a base, como a base de uma casa é o alicerce e precisa ter uma ferragem, precisa ser uma base concreta, não pode ser construída uma casa em areia movediça, não é? A base nacional, a base, às vezes, de um governo estadual, de deputados, são os vereadores. Eles são a base, são o contato que o povo direto tem, são esses vereadores que vão ser o eco, o megafone de deputados. São esses que vão ser o porta-voz daquilo que é certo e daquilo que é errado. Por isso o tema desse vídeo hoje, não é? Qual o valor do seu voto? Sim, nós temos deputado como a Ana Campagnolo hoje no nosso estado de Santa Catarina, Carol Detoni, entre tantos outros. Temos senadores, não é? Que lutam, como bem disse a Isa aqui, pelos direitos, por aquilo que é correto, por aquilo que é bom, por aquilo que vai fazer com que o seu voto tenha valor de pérola, tenha valor de ouro. É isso ou não é? Sim, Edson. E essa base, ela é necessária, assim como a base da nossa casa. Essa estruturação, ela é precisa. E nós precisamos dessas bases de vereadores, né, nos nossos municípios, espalhados por todo o Brasil. Porque às vezes nós ficamos pensando, quem que eu vou colocar, né, como prefeito, para quem que eu vou dar meu voto? É importante nós pensarmos e votarmos num prefeito de qualidade, mas a base são os vereadores, que muitos de nós deixam passar essa veracidade, essa importância. E assim nós vemos o quê? Que base é essa? Essa base que nós precisamos de vereadores comprometidos com a verdade, com a justiça, com a honestidade, um olhar para o povo, não é mesmo? São esses vereadores, Isa, que são comprometidos. Vereadores que têm um comprometimento com a verdade. Porque infelizmente hoje muitos olham para o umbigo. O comprometimento é pessoal. O comprometimento é com o seu bem-estar. O comprometimento é fazer parte da vaquinha que dá leite, chamada prefeitura. Você compreende como é importante? E não dão a cara para bater. Não dão a cara para bater, para defender o que é direito e o que é correto. São aqueles que ficam como urso, invernam, depois que alimentam do seu voto, depois que conseguiu o seu êxito, alimentou do seu voto, invernam durante 4 anos. Estão com a barriga cheia, não é? O leitinho está caindo e eles vão invernar durante 4 anos
não é? E depois de um tempo, aí eles vão sair novamente atrás. Depois, quando vem novamente o desejo, que sabe que o leite está acabando. Por isso a pergunta, ela é fundamental para você, como fazemos para nós. Qual é o valor do seu voto? Diga para nós, é isso? Sim, mas antes de nós nos perguntarmos e você ou nós respondermos qual está sendo o valor do nosso voto, nós precisamos nos perguntar se nós damos a atenção, a audição e se nós obedecemos a nossa consciência. Então nós precisamos saber por quê? Porque a minha nossa consciência nos avisa que o nosso voto, ele será que não está sendo pelas repetições das mesmas promessas passadas? Perfeito. E são promessas que vislumbram os olhos, não é? Prometem praia onde não tem praia, não é? Promete sol em dias nubrados. São aqueles que abraçam poste, beijam cachorro, sabe? Choram em velório, são capazes de qualquer coisa. Prometem viaduto e até mesmo a passagem sua para o céu. São capazes de qualquer coisa para conseguir enganar você. Enganar você. Por isso, quando bem disse você, Isa, a nossa consciência nos acusa. Se você tem um ponto de interrogação contra este ou aquela que tenta enganar, então eu preciso repensar. Será que o meu voto não vai ser um voto que eu vou estar depositando ele no esgoto ou na lata do lixo? Veja, a consciência nos cobra. Por isso, pergunte, quantas vezes, presta atenção nisso, quantas vezes, já que você já vem votando, e para você que vai votar pela primeira vez, ou você que já vem votando há algum tempo, essa pergunta é para você, bom, para nós. Você que já votou em outras eleições para vereador, quantas vezes ele voltou na sua porta para falar para você, no processo dos 4 anos, prestar conta do que ele está fazendo? Ou do que ela está fazendo? Quantas vezes você viu ele distribuir um santinho diferente? Não um santinho para pedir o seu voto, mas um santinho distribuindo na comunidade, dizendo o que ele ou ela está fazendo em benefício do município. Quantas vezes ele veio novamente na sua porta, bateu o palmo e disse, bom dia, boa tarde. Eu vim aqui falar, eu sou o João, lembra? Ah, sim. Olha, eu vim dizer para você o que estou fazendo. Você já se perguntou? Quase não fazem isso, fazem, Isa? Não, e não fazem, e é o que você está falando. Muitas vezes nós vamos e votamos na mesma pessoa, no mesmo voto, por comodidade. E às vezes nós até mesmo ficamos vendo esse nosso candidato nas redes sociais. E você lhe falando, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas na prática você não vê nada daquilo. Ou você vê somente o midiático, né, estampado em cartazes, isso, aquilo. Né, eu estou denunciando aquilo, estou denunciando isso, e você não vê isso na prática, como você está falando para nós, Edson. Não lembram e não vão atrás daquele que depositou o voto, naquele que pagou com o seu voto, vamos dizer assim, já que estamos falando do valor do voto, aquela cadeira em que ele está posicionado. Cisa, o valor do seu voto. Mas quero chamar sua atenção para algo interessante, não é? Será que você não é daquele ou daquela que viu o seu candidato à Câmara Legislativa ou Executiva, seja o prefeito ou o vereador, agir como um pavão? O que eu quero dizer com isso? E o que mais tem hoje? Aqueles que agem como pavão. Eu quero abrir aqui até aqueles mesmos que fazem uma banda de música para inaugurar um poste ou uma lombada. Mas vamos falar daqueles que agem como pavão, não é? É aqueles que fazem questão de ficar pintando guias da cidade, não é? Porque todo mundo vê quem está passando de carro, quem está passando a pé. Aquele que faz questão de fazer asfalto, mas sem se preocupar com as galerias. E quando existem as galerias, são aquelas que não suportam, não é, o escoamento das águas. São aqueles que querem fazer algo para que as pessoas vejam. São os pavão, que são lindos quando abre todo o seu adorno de penas. Mas você já olhou o pé do pavão? Ele é craquento, não é? Então veja, são aqueles que escondem a verdade e querem enganar as pessoas, não é, com aquilo que não faz, não é? São aqueles
que não se preocupa com aqueles menos favorecidos. Você já olhou os postos de saúde da sua cidade? Nós olhamos na nossa aqui de Gaspar. Muitos postos de saúde, as pessoas, não é, que chegam 5 horas da manhã para tirar uma ficha, as pessoas, se tiver chovendo, vai tomar chuva. Vai tomar chuva, porque o local aonde é para esperar até as 7 da manhã não tem cobertura. E se tem, é uma coluna do telhado ali, e se é uma chuva de vento, se é sol, enfim. Você prestou atenção nisso? Que não há uma preocupação em relação a isso? Sim, isso é muito interessante porque muitos de nós, até mesmo, não nos preocupamos em ver e olhar para trás naqueles que nós já depositamos os nossos votos e perguntar para nós, e até uma cobrança que nós temos que nos fazer a partir de agora, se nós temos acompanhado as notícias das ações de quem nós confiamos o nosso voto. Ou nós somos daqueles que votamos e na próxima eleição nós já não lembramos mais quem foi, não é mesmo? É perfeito, isso é perfeito, não é? Muitas vezes você não cobra as ações, você não observa e você deixa passar. E quando chega no 4 anos depois, aquele mesmo sorriso, aquela mesma mão vem apertar a sua, aquela mesma pessoa vem dizer bom dia, boa tarde, olha eu aqui outra vez. Olha eu aqui outra vez me apresentando para você, não é? Muitas vezes, veja, você é bom, somos bons para cobrar, não é, as ações de amigos. Por que você não está fazendo isso? Você é meu amigo. Por que você fez isso? Cobramos as ações de patrão, de patroa. Queremos que ele faça o melhor para nós na empresa, não é? Nós cobramos segurança. Por que não tem segurança? Faltou polícia, olha o que está acontecendo. Cobramos as ações dos médicos nos postos de saúde e hospitais. Cobramos atitudes de muitos enfermeiros. Professores com ideologias, cobramos a forma de tratamento, questionamos, veja, questiona a cidade, não é? Poxa, para o seu filho, essa cidade, como que eu vou fazer? Meu filho vai ter que ir embora, aqui não oferece algo para o meu filho e você tem que despedir do seu filho, da sua filha. Você olha para o estado de lazer do seu município, não é? E vê como seus filhos precisam se locomover para outras cidades, correndo risco em BRs, não é? Correndo risco em trafegar nas estradas de BR, de ter perigo, corações de mães e pais que não dormem, porque a cidade onde está não oferece lazer para que os seus filhos possam ter um tempo, possam espairecer, vamos dizer, ter seus namoricos de suas paqueras, os seus encontros sociais de lazer. Você já pensou nisto? Sim, e essa é uma atitude muito comum de muitos de nós, né? Reclamar, mas na hora de votarmos, de depositarmos o nosso voto para aquele que pode fazer alguma coisa para sanar essas reclamações, nós não votamos e não fazemos com consciência, com discernimento, sabedoria, e a cada 4 anos nós muitas vezes não fazemos uma reflexão que as mesmas caras, as mesmas promessas mentirosas não aconteceram e vem as mesmas promessas, mesmas situações, vem cumprimentar você, começa a estar fazendo o sorriso, é a mão, ai, lembra de mim, e vira amigo de todo mundo, beija todo mundo, ama todo mundo, mas nós não fazemos a reflexão. Se não fez uma boa gestão antes, não vai fazer uma futura. Isso é interessante. Eu digo para você que a minha experiência em relação a isso é muito grande. Você olha assim, já tive grandes contatos. Eu já vi brigas em velórios para disputar vela. Quem é que colocava a vela do lado do defunto? Não é? 2 candidatos brigando. E na verdade, eram 2 que já estavam no trem da alegria, mas queriam novamente os votos daquelas famílias. Você não tem noção o que são capazes de fazer. Andam com carros mais velhos possíveis, se vestem e falam da formas mais simples. Não é? Tudo uma forma de dizer aquilo que não é e fazer aquilo que não faz e não tem condição de fazer. Isso é fato. Mas sabe o que é interessante também? É observar que muitos, mas o valor do meu voto, não pensa nisso. E acaba dando o seu voto, porque ele é o presidente da associação do meu bairro. Mas o que ele fez na associação?
Qual foi o testemunho dele de trabalho social, de comprometimento social, não é? De uma intervenção, aonde estava envolvido? Porque o testemunho, diz a próprio Manual da Vida, a palavra diz, veja, quando Felipe questionou Jesus, mostra-me o Pai, isso me basta, em João, no Evangelho de João, capítulo 14, Jesus disse, como pois pede para que eu mostre o Pai? Não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Olha aí a força, olha a unidade, olha a presença. Aí Jesus diz para Felipe, Felipe, se você não crê no que eu falo, creia em mim por aquilo que eu faço. Então você percebe que o testemunho vale mais do que palavras. E muitos votam porque é o conhecido. Ah, não, mas é o dono, é a dona da padaria. Ah, é o bar do bilhar que a gente joga, não é? Ah, é o seu Zé Verdureiro, não é? Ah, não, eu vou votar porque aquela pessoa é deficiente. Peraí, qual o valor do seu voto? Não é? Qual o valor do seu voto? Ah, não, aquele é o dono do restaurante. Não, é o parente do meu amigo. Não, é aquele que joga bola com a gente lá no time. Não, é meu amigo da minha rua. Você percebe que o seu voto tem um valor muito maior do que muitos conceitos, do que muitos são levados a votar de uma forma porque é o meu amigo? O testemunho de vida, o testemunho de ações, vale ou não vale, Isa? Sim, vale muito. E o que você está trazendo para nós é maravilhoso. Por quê? Porque nos faz ver que nós não podemos votar por esses motivos rasos, mas sim, é a dona da padaria, é do restaurante, é meu amigo, mas olha a vida dele, olha a sua entrega, né? Não olhamos muitas vezes para a vida pregressas de muito, que tem ações zero. Não, isso que você está querendo dizer para nós nós temos que olhar para a pessoa além de ser da associação, além disso, além daquilo, é a sua vida pregressa, de ações, de comprometimento. Muitas vezes, né, a pessoa não tem essa vida de ações, ela é zero. Na vida profissional não se aconteceu, não evoluiu por vários motivos, aí já vai dando pitacos do que vai ser na carreira política, não é mesmo? Perfeito isso. Veja, como você bem disse, não observar a vida pregressa daquele cidadão ou daquela cidadã, não conhece o histórico, tá? Quando você vai numa empresa, muitas pessoas querem um emprego em uma empresa, mas não conhece da empresa o seu histórico, o produto e nem o processo da empresa. E é importante, eu sou palestrante motivacional, e muitos quando vai fazer um currículo, está lá assim, fazendo o currículo, mas não tem conhecimento nenhuma do histórico da empresa, não procuram saber da empresa e saber qual o produto que ela oferece no mercado, não é? E do processo do produto. É preciso conhecer o histórico, para quem você está dando o seu voto. É preciso que você tenha conhecimento, não basta saber que ele é aquele ou aquela. Veja, qual o histórico profissional dessa pessoa? Aonde essa pessoa tem acrescentado? O que tem feito? Não é? Que essa pessoa, aonde ele trabalha e como ela trabalha? O que executa? Na sua visão, teria essa pessoa a capacidade de me representar dentro de uma Câmara Municipal com projetos de leis e emendas? Você estaria na hora de pensar nisso? Qual é o histórico familiar dessa pessoa? Isso conta muito ponto dentro disso. Tem restrições no município? Não é? Tem restrições na vida? Conta muito ponto. Claro que conta. Não estou falando aqui a questão do perdão. Eu estou falando do histórico. Não é? Aquilo que tem e foi colocado uma borracha em cima. Você entender? Você consegue compreender aonde nós estamos querendo chegar nessa tarde? Se você perguntar para a grande maioria, veja, para esses que você já deu voto, ou muitos que estão aí buscando e pedindo o seu voto, qual é a função verdadeira de um vereador que postula uma cadeira municipal? Ele não sabe explicar. Ele não sabe. Muitos, eles não vão saber explicar para você qual é a função de um vereador. E vão dizer para você que o vereador é aquele que faz isso, que faz aquilo, que faz ponte, que faz tudo, não sei o quê. Que vereador fiscaliza. Vereador é aquele do projeto de lei, é o das emendas. Vereador é aquele
que fiscaliza os gastos do município. É aquele que é a ponte do município com do povo para com o executivo. É aquele que é a ponte dos deputados estaduais e federais para o município. É aquele que está ali por dentro dos projetos de leis, de emendas. É aqueles que vai tentar buscar recursos junto àqueles que lá na frente os deputados vão precisar dele para também pedir o seu voto amanhã. Então são esses, é importante, é isso, Isa? Sim, e é muito interessante porque muitos enxergam a cadeira executiva, legislativa como a sua vaquinha leiteira ou a galinha dos ovos de ouro. É onde eu vou fazer a minha vida, vou enriquecer, vou me dar bem, porque pensam somente nela como a cadeira dos conchavos, das trocas de favores, né? É onde vai emanar a minha riqueza, vou trocar meu carro, vou comprar aquele sítio que eu queria, vou sustentar bem a minha família, não enxergando isso que o Edson está trazendo para nós, a importância para o outro, para a outra, porque esta cadeira, estas cadeiras, elas têm que ser de uma caridade, de uma entrega e amor ao próximo muito grande. E muitos ocupam ela olhando somente no seu egoísmo, para o seu próprio umbigo, como essa está trazendo para nós. Isso é muito importante. E ainda eu preciso um pouquinho mais, não é? Que você precisa entender, não é? Que muitos que postulam ou até mesmo estão nas cadeiras executivas e legislativa, não é? Que estão ali diante da teta da vaquinha do município, não é? Veja, infelizmente usam de má fé diante de conchavos, não é? Você já se perguntou o que está por trás muitas vezes também da sigla do partido que o seu vereador ou o prefeito que você está pedindo o seu voto faz parte? Você sabia que eles são obrigados a seguir as normas do estatuto? Você sabia que eles são obrigados, porque vem de cima do nacional, estadual e municipal, o estatuto é o mesmo e tem que seguir as regras do estatuto? E nós vemos aí hoje, é claro, um estatuto como esse partido das trevas, do inferno, o partido do demônio, que é o PT. Não tenho ressalva nenhuma em dizer isso. Olha as ideologias: destruir a fé, destruir as crianças, impregnar na mente ideologias nefastas na juventude, destruir as faculdades, destruir e perseguir os cristãos. Ah, não é verdade? Então faz o seguinte, tenta desmentir nas redes sociais, vê os vídeos expostos sem rasuras. Olha, procura saber o estatuto. Ah, mas aquele desse partido é uma pessoa boa. Pode até ser bom, pode até ser boa, mas é obrigado a seguir as regras do inferno. E aqueles que são coligados, a mesma coisa, são obrigados a seguir as regras do inferno. Vão compactuar com o erro. Ah, é bom, mas precisa seguir as regras. Não tem o bom diante do demônio. Portanto, ele vai fazer seguir as suas regras. Você precisa tomar conhecimento do que é que está por trás de um estatuto, o que está por trás de uma sigla, o que está por trás, ainda que a pessoa tenha um desejo de fazer algo, mas só o fato de compactuar com a sigla tal, está errando junto, diz o Manual da Vida, tá? Diz, sabendo qual é a verdade, compactuam com a mentira por desejos dos seus umbigos, o desejo da vaquinha. Às vezes você se coloca como fiel para alguém, não é? Que ainda que faz o seu nome, não é? Ah, alguém não é o nome, mas quando você vai observar, lá na frente vai estar um nome no meio das falcatruas. Nossa, durante 4 anos você viu estampada notícias de falcatruas no município. E chega agora na eleição, ah, mas de repente vai melhorar. Não existe o de repente. Existe o renovar. Existe a mudança. Quem teve uma chance, teve uma chance. Teve a chance de fazer diferente, não fez, não vai mudar. Se antes já foi assim, vai ser pior. E se faz parte dessa sigla, ou se coligou com essa sigla, é mal. A verdade é essa. Tá com desejo com a sua vaquinha.
Ah, mas ele é gente boa, é do meu bairro, não é? Ah, se você tem ressalva contra isso, o seu voto, ah, não tem problema, eu voto. Então você não pode reclamar. Você não pode reclamar desses candidatos, lobos disfarçados de pastor, que se colocam como pavão, que vão se colocar como pavão, com promessas de mentiras. É isso. Sim, sabe, Edson? São esses que depois realmente reclamam e além reclamam de Deus e para Deus do que acontece no país, no município, né? Na sua cidade, no seu bairro, na sua rua. Tantas coisas que atrapalham o nosso bem viver pessoal, que estão relacionadas à parte social das nossas vidas, que está na nossa comunidade, no nosso município, né? E vão assim esquecendo o que o Edson estava trazendo para nós, que o Manual da Vida traz para nós em Romanos 1:32, que aquele, não somente aquele que pratica o mal erra e tem o julgamento do Senhor, mas aqueles que aplaudem aquele que errou estão também com a somatória do pecado em alta por aplaudir o erro que leva tantos à fome, a ter uma vida social, uma vida familiar atrapalhada por atitudes que começam e acontecem nas nossas cidades, não é mesmo? E assim, e não me venha de repente você dizer, mas está misturando religião com política, está misturando a igreja, a Bíblia com política. Desculpe, meu querido. Desculpe, minha querida. Você sabia que a primeira eleição direta que teve foi a eleição de Saul? Você sabia que Deus foi pedido do povo, o povo queria um rei? Conhece a Bíblia de perto? Você conhece a vida dos juízes? Você conhece toda a vida? Quando você olha a Bíblia, você vai ver algo diferente e que te ensina. Por isso é o manual da vida. Você sabia que os filhos de Eli corrompeu a liderança de Eli como juiz por corrupção? Você sabia? Você já se perguntou por que Pilatos, quando disse para Jesus, o governador, quando olha para Jesus, diz para Jesus, olha, eu posso fazer isso e aquilo, basta que você fale. Pilatos começou a questionar o Senhor, dizendo que ele tinha poder. Jesus olha para Pilatos e diz o quê? Você não teria poder nenhum se não tivesse vindo do alto. Portanto, não se trata de misturar. Eu teria muitas coisas para falar com você em relação à Bíblia e à política. Mas hoje estamos falando com você o valor do seu voto. Porque para que você não possa ir na contramão, desobedecendo a Deus e dando o seu voto para quem não merece, para quem só está pensando no seu umbigo, para quem não olha para os estatutos da verdade, das siglas que carregam nas costas, não é? Para destruir conceitos de cristão, para destruir conceitos religiosos, familiar, para desestruturar o município, para defamar aqueles que plantam, aqueles que colhem, para destruir a vida dos professores, enfim, para acabar com a vida, com o bem-estar. É isso, Isa. Sim, porque os maus só prevalecem quando os bons deixam de vigiar, ficar em cima, atentos. Por isso, fiquemos atentos, porque muitos estão nesse trem da alegria que se propuseram, dessa festa, dessa farra, e já estando nesse trem, querem continuar e vão atrás de eu, você, nós, para bancar essa posição, essa ficada deles nesse cargo. Outros que já estão nesse vagão e outros que querem entrar. Por isso nós temos que ficar atentos. Então é bom nós observarmos a vida pregressa, os planos, as propostas, quem é a pessoa, as suas qualidades, o seu partido, a sigla que carrega, os seus contatos, porque sim, quando nós olhamos as amizades, os entrelaces, diz muito de quem é a pessoa e assim também olharmos para quem quer entrar, né? É interessante essa sua analogia. Muitos estão no trem da alegria, né? O trem está passando e não querem admitir de descer. Quer dizer, não quer admitir de não estar novamente como vereador. Está no trem da alegria, tá? E não admite descer. Porque faz bem, estão na janela contemplando os seus belos prazeres da vaquinha leiteira que todo mês cai na sua conta, para encher as suas ostentações de vida. Outros
Estão loucos para entrar, mas sem conhecimento de causa, de efeito. Não tem uma vida estruturada, não tem uma vida de testemunho, não tem uma vida social, não tem uma vida de dedicação, não dá credibilidade na questão do conhecimento, não é? Veja, você precisa analisar. Nós analisamos durante todo o processo esse ano e fomos, eu e a Isa, ficamos analisando no nosso município. Até chegarmos hoje, não temos receio de dizer, hoje nós estamos com uma candidata, nós, para vereador, tem outros do mesmo partido 22, não é? Temos, que é o nosso delegado aqui que está postulando a cadeira e se Deus quiser, ele vai estar, não é? Temos o nosso delegado como 22 e como vereadora, junto com outros do PL, nós escolhemos entre muitos amigos nossos a Aline. É uma policial de mais de 20 anos, não é? Uma policial que defende os conceitos de família, uma policial que tem uma vida comunitária, que tem uma vida de dedicação, conhece de lei, tem contatos com deputados já de antemão. Ela não vai precisar entrar para ter contato, ela está postulando uma cadeira e tem contato já com deputados. Tem contato com a base de cima. Isso conta ponto, não só o testemunho da Aline, né? Mas é o que ela pode e passa como credibilidade para nós. Veja, é importante você tomar conhecimento disso. Nós estamos com a Aline, e você está com quem? Não é? No seu município. Nós somos de Gaspar, você é de qual município do Brasil? O que é que você está fazendo? Que valor tem o seu voto? Está dando ele para quem? Nós aqui estamos dando para a Aline. Confiamos porque sentamos com ela para ouvir ela. Fazemos perguntas para ela. Foi até interessante que o dia que eu liguei para ela querendo falar com você, ela falou, quer que eu leve uma cuca para tomar um café? Eu falei, não. A cuca quem faz somos nós. Nós oferecemos para ela uma cuca, um café delicioso e conversamos por 3 horas e mais um pouco na mesa. E ali, fazendo pergunta, queríamos conhecê-la de perto. E ela nos convenceu. Não só na conversa, mas o histórico dela nos chamou a atenção como pessoa. Com alguém que pode estar na cadeira representando nós aqui na nossa cidade. Eu não sei você na sua, se você tem esse mesmo conceito de buscar. Porque veja, há muitos aí que estão como carniceiro, hienas. As hienas que elas andam em bando, que faz parte de bando, querendo o seu voto. É um grande perigo, não tem conhecimento nenhum de causa, não sabe qual é a função de um vereador, não tem uma vida pregressa social, está clamando o seu voto. Sabe por quê? Porque agora o seu voto tem valor. Depois, muitos desses vão se invernar como urso, barriga cheia, leitinho tomando. 4 anos depois vai sair da caverna novamente, das cavernas ou melhor, para poder novamente comer o seu voto, enganar você. Veja, é muito importante, pois agora você precisa abrir a sua mente. Porque é um momento onde muitos, como eu disse antes, beija cachorro, abraça poste, chora em velório, vira psicólogo, se torna pastor, senta nas primeiras cadeiras nas igrejas, tudo para ganhar o seu voto. Sabe, é muito importante você tomar consciência. Você sabe quem é o prefeito, o que ele faz, o que ele tem feito na sua cidade? E aquele que está postulando, você conhece ele? O histórico dele? E o seu vereador? Você sabe qual é a função dele? Que ele é o fiscal, aquele que fiscaliza o prefeito? E esse que quer entrar? Você já fez perguntas para ele? Qual o regimento interno? Tem conhecimento do regimento interno de uma casa legislativa municipal? É importante, não é, Isa? Sim, e é muito importante nós sabermos de tudo isso para sabermos em quem votarmos e sabermos que aquela pessoa que vamos depositar o nosso voto está preparada para assumir aquela cadeira e nos representar. Olha que interessante, nós votamos para um representante, não somente nosso, mas dos outros. Então, como que vamos colocar alguém que foge totalmente do nosso eu, do que nós temos como ética, moral,
moral, cidadão, gostos, confiança, verdade, vamos colocar alguém que tem totalmente o contrário. E além disso, como a Edson está falando para nós, que depositamos sim o nosso voto e confiança na Aline Serafim e no Dr. Paulo Queires, né, que são a vereadora e o prefeito candidatos, nós também, a partir disso, teremos lá na frente a obrigação e a consciência de que cobraremos eles se tiverem, né, de falsidade, vamos dizer assim, e não cumprindo aquilo que demonstraram nas campanhas. Então é muito interessante que essa meditação toda que estamos fazendo juntinho nos leva a sermos melhores cidadãos, não somente para nós, mas para todos. E é interessante porque junto com o delegado nós temos um rapaz jovem, né? Um jovem novo, Rodrigo Antoff, não é? Que é o vice-prefeito, que tem assim um desejo, é uma pessoa que tem capacidade profissional já em vida e quer dar e quer contribuir junto com o nosso delegado para que eles possam, na cadeira executiva, fazer algo para o nosso município. Precisamos fazer a diferença. Ah, mas eu vou atrás. Não vai atrás daqueles que já fez o mesmo, não é? Não vai atrás de pavão. Não, cuidado com os pavão. Existem muitos, sabe? Aqueles que gostam de fazer o asfalto, mas esquecem das galerias, porque o asfalto todo mundo vê, a galeria não vê. Não querem fazer, não querem trabalhar, não querem melhorar aonde realmente há a necessidade, porque é importante o que você vê. Você entende como isto é importante o que estamos falando? É importante também tomarmos cuidado, não é? É aqueles que vêm fazer promessa que não pode cumprir. Às vezes você sabe que a pessoa está mentindo, fazendo promessas que não tem condição de cumprir. Não tem uma visão, eu vou atuar nesta base, nesta causa. E muitas vezes você se deixa levar. Sabe, é muito importante, quando nós optamos pelo 22, é porque nós sabemos o que é o 22 hoje no âmbito nacional. Nós temos uma liderança que nos mostra a credibilidade, que é o nosso presidente Bolsonaro. Dá credibilidade e não tem rabo preso com ninguém. E hoje, esses que estão postulando, estão buscando a mesma visão, a mesma linha, de uma mesma mentalidade. Não faz promessa que não pode cumprir. Faz projetos de leis para o bem comum da cidade. São aqueles que vão buscar, junto aos seus vereadores e suas cadeiras executivas, não é? Fazer algo para o bem comum do município. Vai ter a ligação direta com os deputados estaduais, federais, governadores, não é? E também no âmbito federal, na busca de recurso para o município, para apresentar o município, para vender o município, não é? Sim, vender como o morango do bolo. Porque o prefeito é aquele que vende o município como o morango do bolo, não é? E dizendo que não é bolorento por dentro, mas que que apresenta e que tem credibilidade. Ele consegue vender uma verdade. E dentro dessa verdade, ele consegue fazer com que o município seja respeitado no âmbito estadual e nacional. Porque muitas vezes tem muitos aí que se arrogam dizendo que fazem isso e esquecem da classe empresarial. Hoje no nosso município, não é? O desenvolvimento, não é? Nós temos que aplaudir os nossos empresários. Os nossos empresários que acreditam no município. Temos hoje no município emprego, só não trabalha quem não quer. Graças a Deus. Porque os empresários, eles acreditam e têm acreditado e têm investido. E por isso, não é? Por isso muitas famílias conseguem ter os seus sustentos mensais, não é? E aí vai atribuir isso. Qual é a ligação? Qual é a ligação que o seu prefeito teve durante os 4 anos junto com os empresários? Ou ele escolheu alguns para ir para Brasília, para tirar foto com o presidente, para apresentar o município e esqueceu da grande massa dos empresários da cidade? Mas tendo alguns somente porque teve apoio e levou para dizer que a cidade hoje é a capital da moda infantil. E os outros empresários ficaram aonde? A ligação é muito importante.
para saber o que o meu empresário, o que o pequeno empresário, o que a pequena lojinha, o que eles estão precisando. Você pensa assim, Isa? Sim, por quê? Porque um verdadeiro prefeito, ele valoriza realmente o seu povo num todo. E não somente uma classe mais alta que vai apoiar, que vai estar junto, mas toda a massa trabalhadora, empresarial, como a gente está trazendo para nós. E principalmente, um bom prefeito e uma boa gestão para nós votarmos é aquela que está alinhada, não somente e além das nossas verdades, consciências, mas também os vereadores aliados com os prefeitos, com a parte estadual, com a parte dos nossos deputados. Então, como a Edson falou, temos que criar essa base e votar numa base em representantes que olhem para o seu povo de volta e não somente para si, realmente. Isso é fato, isso é real. Lembrar, nesse momento é muito importante você tomar consciência disso, tá? Consciência que muitos estão aliados a certas siglas, se dizendo que é bom e pode até ter uma vontade, mas infelizmente vão estar presos aos estatutos do Partido X, tá? Porque precisam seguir as regras. As regras vêm de cima. E não tem como você se enganar. Não tem como tentar te enganar, a não ser que você queira ser enganado. Que você aceita ser enganado ou enganada. Não é? Por isso, esse papo que estamos finalizando agora com você é: qual é o valor do seu voto? Qual é o valor? Diga aí para nós. Não é? Uma coisa é certa, é que você precisa tomar consciência disso. Veja, às vezes tem pessoas boas em lugar errado. Tem pessoas boas em lugar errado. E tem pessoas erradas em lugar certo. Que é preciso você ter discernimento para saber para quem, em quem você está confiando o seu voto. É muito importante aqui. Eu não tenho ressalvas, não é? Nós temos um candidato aqui da esquerda, não é? Esse partido que tenta tudo que é contra a verdade no país. Eu disse para ele: gosto de você como pessoa, e gosto de você, tens um carisma. Falei para ele, mas eu não dou meu voto para você pela bandeira que você traz nas suas costas. Porque existe um estatuto atrás de você. Existe uma ideologia. E quando está ligado a este partido, precisa ter as regras lá de cima. E aí você não vai poder reclamar da educação, da saúde. Não vai poder reclamar daquilo que o município vai estar querendo vender. O líder vai estar vendendo para os seus munícipes. Infelizmente, precisamos tomar consciência dessa verdade. Porque muitos vereadores e prefeitos ligados a essas siglas do mal, não é? Da esquerda, presta atenção, são bonecos do grande ventríloco, que lá de cima, não do alto do céu, mas lá de cima, da nação, ele vai manipulando vereadores e prefeitos. É o grande ventríloco que faz desses pequenos vereadores e prefeitos de cidade pequena os seus bonecos, manipulando como querem, não é? Então essa reflexão é para você acordar hoje. Para você que se diz cristão, presta atenção nisso. Essa reflexão é para você que diz cristão, que crê em Deus. Quem crê em Deus age de uma forma certa, não vende e não se vende para qualquer um. Sim, e é muito interessante porque nos faz entender realmente e a não cair no papo de muitos. Ah, nada a ver a sigla, nada a ver, eu voto pela pessoa. Não, o Senhor nos mostra a termos discernimento, sabedoria e entendimento, porque pela falta de governantes, todo um povo sofreu. Há vários e vários testemunhos desses, não só na palavra manual, mas na nossa vida nós vemos pessoas inocentes que sofrem por causa desses, que manipulam
toda essa situação. Então sim, nós temos que olhar com discernimento, consciência, ciência, porque se os vereadores também são os fiscais de prefeitos e tem toda essa fiscalização, nós somos os fiscais de nossos vereadores e além, nós temos que ser fiscais da nossa consciência, ciência, para olharmos e com discernimento não votarmos nesses partidos, nessas coligações e nessas situações que vão totalmente contra a palavra do Senhor e até mesmo zombam do Senhor, colocando a nossa fé abaixo, colocando e menosprezando a nossa fé. Por isso que o Edson está falando para nós. Essa palavra, essa fala vem para todos nós que nos dizemos cristãos. E é interessante, quando olhamos para a esquerda, o líder nacional, vai no YouTube e me desminta. Ele deixa claro, num dos vídeos dele, diz ele que o político precisa mentir. Veja, o político que é político precisa mentir. Fala repetidas vezes que o político precisa mentir. Veja, quem é o pai da mentira? Você é cristão? Você é cristã? João 8, de 42 a 45 vai dizer para você, o pai da mentira é o demônio. E aquele que diz que o político precisa mentir, tá dando a mão para quem? Para Deus ou para o diabo? Veja, são os exemplos, palavras e as ações que está tendo. E você pode até dizer, não querer aceitar, mas dentro de você, você sabe que estamos certos. Cuidado! Outra coisa importante para finalizar. Neste momento, nessas retas final, muitos estão se vestindo de amarelo para dizer patriotas, para dizer que valoriza a nossa bandeira. Mas dentro do seu coração é vermelho, não do sangue. Vermelho da ideologia da esquerda. Os seus corações são melancia, cheia de sementes podres, do mal. Porque estão afim somente de ter um lugarzinho na cadeira executiva e legislativa para ficar 4 anos mamando o leitinho da vaca chamada prefeitura. É isso? Sim, e por isso quem pergunta hoje, para mim, para você, para todos nós, qual o valor do seu voto, em que urna você está depositando seu voto, não somos nós, eu, o Edson, é Deus. Ele está perguntando para todos nós, em quem eu e você vamos votar neste e nesta eleição. E assim eu digo, o Senhor vem perguntando para mim, eu hoje escolhi Isa, a Aline Serafim e o Paulo Coelho, da nossa cidade. Você perguntou da sua cidade? Veja, são santos perfeitos? Eu digo para você que entre os que estão aqui hoje se apresentando para nós, não tem. Os conceitos, lábias, palavras são tudo enganosos. Pense nisso, reflita nisso, tá? Reflita. É importante você tomar consciência disso. Não venda o seu voto. Vale ouro o seu voto. Não deposite em qualquer urna e nem para qualquer um. Que eu quero dizer para você, ó, um beijo no seu coração, vote bem e até a próxima. Um beijo e até a próxima.